Olá, amigos. Continuamos aqui com os nossos episódios. Você viu no episódio anterior a exortação à humildade. Maruísa, bem-vinda. Vamos continuar agora e vamos falar exatamente da própria virtude da humildade, não é? Sim, olá, Orson, sempre uma alegria muito grande, um aprendizado para mim estar na sua companhia. Olá, você que nos tem acompanhado ao longo dessa série. Espero que esteja bem, em paz, com saúde e, como sempre, rogamos o amparo do nosso Mestre Jesus para as nossas colocações. Muito obrigada pela sua companhia. É uma honra muito grande. Esse trabalho está nos ajudando a aprender, a refletir mais. E nós estamos aqui hoje, então, na segunda parte da exortação à humildade, a parte 2, a humildade. Vamos aprender agora como adquirir essa virtude que ficou conhecida de maneira bastante ampla no episódio anterior. Mas você acompanha agora essa outra parte da virtude da exortação à humildade. Certo. Podemos compartilhar os nossos slides. Isso, vamos compartilhar os nossos slides para dar continuidade a esses estudos. Tá certo. Então, agora nós vamos procurar abordar a virtude propriamente dita, a humildade. Mas, antes de dar continuidade, queria fazer uma pergunta, uma colocação para você. Se alguém perguntasse para nós, explica para mim o que é humildade. O que é ser humilde? Você conhece alguém humilde? Todos nós conhecemos alguém humilde, né, Maruísa? Todos nós temos pessoas que se manifestam sem pretensões, como vimos no episódio anterior, almas singelas, simples, sem vaidade, sem achar que são as melhores pessoas do mundo, e principalmente, como vimos no episódio anterior, que reconhecem a própria pequenez. Exatamente. Esse eu acho que é o ponto principal, reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza divina e quanto somos pobres de realizações espirituais. Mas vamos lá. A primeira contribuição que nós vamos fazer referência, e sempre lembrando, na literatura espírita há muito conteúdo que nós poderíamos passar dias falando sobre o assunto e citando obras, tanto de escritores, estudiosos, como de benfeitores espirituais, falando sobre essa virtude. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata dessa bem-aventurança no capítulo 7. Instruções dele. O que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, são colocações, são instruções, orientações do próprio Kardec. E nas instruções dos espíritos, ele colocou uma longa mensagem falando sobre o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Porque se existe uma coisa que deixa as pessoas se sentindo o máximo, é quando elas são incrivelmente inteligentes, né, Orson? Tem a inteligência, mas não tem a humildade, não é? A inteligência, ela é uma tentação à Muito. vaidade, se a pessoa não tiver dentro de si a humildade. Exatamente. Então, Kardec trata dessa bem-aventurança e nós trouxemos um trechinho onde ele fala sobre essa questão do pobre de espírito. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Olha, Maruísa, num trecho curto, Kardec põe um programa de aperfeiçoamento interior que a gente precisaria prestar atenção e procurar seguir essa orientação tão segura, tão valiosa, tão objetiva como aí está. Veja, quando eu li
essa revolta aí, eu fiquei pensando nas pessoas que ficam reclamando, por que que Deus fez isso comigo? Mas não é só isso, não é só a reclamação verbal. Às vezes é uma atitude interior de rebeldia. Exatamente. É a pessoa que vive constantemente revoltada contra tudo, contra todos. Ou seja, por quê? Porque os seus desejos não são satisfeitos, porque o seu planejamento não é seguido, não é? E também acho, assim, o primeiro passo para conquistar essa virtude, que é o nosso propósito, e claro, né, Orson, não estamos dando a palavra final, pelo amor de Deus, nós não estamos dando a palavra final em nada do que Jesus disse. A primeira atitude para conquistarmos essa humildade, tornarmos-nos uma alma simples, é nos submetermos aos desígnios divinos. Porque o rebelde, ele não se submete, é sempre a vontade dele. E olha que nos submetermos aos desígnios divinos é um desafio para nós, porque a gente sempre acha que os nossos planos são melhores do que os planos divinos, né, Orson? É uma, A gente sempre acha que os nossos planos são melhores, é uma não é? pretensão descabida essa, Maruísa, porque nós somos criaturas muito limitadas, a gente precisa reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer, e, sobretudo, que nós somos falíveis. E, atualmente, Orson, existe a síndrome de Deus, conhece? É quando a É, gente quer tomar o lugar de Deus. A gente quer controlar tudo e todos, o tempo todo. Não dá, a gente vai acabar adoecendo, ô né? Maruísa, essa expressão síndrome de Deus dá uma palestra, hein? Dá um artigo, hein? Exatamente, porque e existem muitas pessoas assim, Orson. E Nossa, às vezes a gente, sem querer, a gente cai nessa situação. A gente quer controlar tudo, a gente quer resolver os problemas dos outros, a gente quer consertar a vida dos outros, planejar a vida dos outros, planejar toda a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. Não dá. Nós queremos tomar o lugar de Deus. E rapidamente, para a gente não se estender tanto, Orson, Chico Xavier, quando começou na sua atividade mediúnica, atendendo aos sofredores, ele diz, não me lembro mais em qual livro, que ele demorou 20 anos para compreender que ele não conseguiria, com a psicografia, resolver os problemas de todo mundo que procurava por ele, que isso cabia a Deus. Ele demorou 20 anos para compreender isso, Orson. é profundo, hein? É demais, é mais. Então, começamos por isso, nos submetermos à vontade divina. Podemos Muito bem, continuar? vamos continuar então. Eu tô sem palavras, Maruísa, porque isso aí está me impactando profundamente. Quando a gente pega trechinho, quando a gente lê o conjunto, a gente não presta atenção, Não né? Mas presta quando a atenção gente nos trechinhos, né? os trechinhos, exato. Vamos ao livro Pensamento e Vida, que é um monumento, esse livro, inclusive, há muitas lives da internet Sim. estudando esse livro, capítulo a capítulo, que realmente é um clássico também na literatura espírita. E no capítulo 24 desse livro, ele fala justamente sobre a humildade. O título é exatamente isso, humildade. Ele diz: a carência de humildade, ou seja, perante a carência de humildade, agora é que vem a frase, que no fundo é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Então, o que é a humildade? É o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Como conquistá-la? Aceitando-nos, tornando-nos submissos à vontade de Deus. Então, quando falta caridade, ou melhor, quando falta a humildade,
quando existe carência de humildade, o que acontece? Surgem na alma humana, doentios enquistamentos de sentimento. Quais sejam? O orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Olha as consequências, Orson. Maruísa, olha a atualidade desse parágrafo. Porque é o que nós estamos assistindo, entra em nós mesmos. Eu não estou me excluindo disso, eu me incluo Exatamente, nisso. claro que não. Porque Claro nós que não não. estamos nos excluindo, mas a humanidade está assim. Exatamente. Faltou humildade, então sobeja, sobra, está sobrando orgulho, cobiça, egoísmo e vaidade. E sabe o que eu acho muito bonito em Emmanuel, Orson? É quando ele faz essas duplas, orgulho e cobiça, egoísmo e vaidade. Eu acho muito interessante, porque uma está relacionada com a outra, respectivamente. O orgulho com o egoísmo, a cobiça com a vaidade. Que coisa impressionante, hein, Maruísa? Que É, atualidade. e olha a consequência disso. Esses quatro sentimentos tão infelizes são responsáveis pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Eu quero dizer aos telespectadores que nesta gravação aqui com a Maruísa, nós estamos gravamos 2 episódios por semana, Sim. não é ao vivo, você já percebeu isso, os episódios ficam disponíveis, e nessa gravação de hoje, que é dia 18 de junho, uma quinta-feira, você vai ver mais adiante, vai ser exibido mais adiante, mas só nessa conversa com a Maruísa aqui, eu já selecionei aqui 4 temas para artigos que vamos publicar no nosso blog. Tá ótimo, Orson. Vamos falando. Nós precisamos falar muito sobre esses assuntos para começarem a fazer parte do nosso quadro mental. Isso. Nós precisamos parar de pensar no orgulho, na cobiça, no egoísmo, na vaidade e pensar na humildade, que é a nossa pequenez diante, não é diante do próximo, é diante do universo. Certo? Diante do universo. E ele continua nesse capítulo 24. Não dá para a gente colocar o texto todo, né? Mas Claro. alguns trechinhos. Humildade não é servidão, não é ser escravo do outro. Ele é tão humilde porque ele ocupa uma posição bem submissa na empresa onde ele trabalha. Não é nada disso. É, sobretudo, independência, liberdade interior. Olha que conceito novo. Isso é novidade, Orson. Ser humilde não é ser submisso, é ser independente. Independente Maruísa, e essa independência, essa liberdade interior é uma conquista da alma. Pois Porque é uma conquista que não fere os outros, é uma conquista interior. Nem a gente. Não fere o outro, nem a gente. Isso. Né? Que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la, ou seja, cultivar a humildade, todo dia tem que ser regada. É avançar para a frente sem prender-se. É servir e passar, como diz Emmanuel. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar, ou seja, esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Só quem conquistou a humildade é capaz de fazer isso. Por que nós não conseguimos? Porque ainda não conquistamos. Ainda não temos essa conquista interior, né, Valdir, né, Maruísa? Então, uma vez, o próprio Emmanuel também, numa outra obra, ele colocou essa questão: quem é mais livre? Aquele que serve ou aquele que é servido? Pois é. E ele mesmo responde: é aquele que serve. Porque os que é servido depende de quem serve.
quem serve, por isso que ele fala, não é servidão, é ser livre. Que bonito isso, viu? Livre do egoísmo, livre daquelas 4 que ele falou no slide anterior, né? Livre do Cobiça. egoísmo, livre da cobiça, livre da vaidade, livre do orgulho, que é coisa mais gostosa do que isso, aquela paz interior que só a humildade, a submissão a Deus e lembrarmos de que nós somos pequenos diante do universo. Então, essa é a contribuição, uma das contribuições de Emmanuel, né? Porque se nós pegássemos só Emmanuel para estudar a humildade, dava para passar, acho que mais de um mês falando do assunto, né, Orson? A vida inteira, viu, diria, a vida inteira. Ele é exuberante, nossa. E nós também temos a querida Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. A Amélia Rodrigues também tem uma coleção onde ela só trata de temas relacionados ao Evangelho. E a Amélia Rodrigues, ela tem uma característica como escritora, é a prosa poética. Ela não escreve poesia, ela escreve textos, mas os seus textos são extremamente poéticos, falando da Galileia, falando de Jesus, falando dos seus ensinamentos. E no capítulo 14 desse livro, ela diz que a humildade é a virtude que faculta, ou seja, proporciona a compreensão das ocorrências perturbadoras. Olha que interessante isso, Orson. E nós estamos num mundo cheio de ocorrências perturbadoras. Perturbado está o nosso mundo. E mais, projetando luz nos intrincados problemas do comportamento humano. Sem humildade, o homem se rebela, ou seja, se revolta, porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar. Que coisa impressionante, dona Luísa. Olha aí novamente o não reconhecimento da fraqueza própria. Exatamente. Então, nós estamos vendo, nós não vamos conseguir definir 100% o que seja virtude, porque ela nos falta. Como diz Emmanuel, nós temos ensaios das virtudes. Nós ainda estamos uma tentativa aqui, outra tentativa ali, porque também existe a falsa humildade, né, Orson? A pessoa se faz de humilde para conquistar os seus interesses pessoais. Pois é, nós estamos aí esse episódio, né, está nos ensinando a como conquistar a humildade. Então, nós estamos vendo aí os desafios que estão expostos com clareza para nós, já não ignoramos isso. E assim, como ser humilde diante das ocorrências perturbadoras que nós estamos vivenciando tão intensamente nesse momento, no mundo todo? Como encaixar uma coisa com a outra? Não é, Orson? Parecem tão contraditórias, e ele diz e ela diz embaixo, não se revoltar. E a gente não se revolta quando o nosso nível de confiança nos desígnios divinos está par a par. Que coisa bonita, né? Essa compreensão é que precisa existir, essa conexão com o poder divino que governa a vida. Então, pensar, você confia mais no poder dos homens do que no poder divino? Você confia mais no poder dos homens do que no planejamento de Jesus para o nosso planeta? Né? Então, tem todas essas questões, né? Com isso, a gente acalma o nosso coração. E, por fim, Orson, infelizmente, a gente tem que terminar, né? Nós temos uma lição maravilhosa de Emmanuel, num livro pouco conhecido, chamado Mãos Unidas, do IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras, e que saudade dos feirões do livro espírita que eles faziam, não, Orson, todo ano. Que saudade! Olha, eu contava nos dedos para ficar esperando os dias daquele feirão. Que coisa deliciosa! E
nesse livro, quer falar alguma coisa, Orson? Eu ia falar que esse livro, Mãos Unidas, é uma preciosidade. Nós queremos recomendar aos nossos telespectadores aqui que procurem adquirir esse livro, Mãos Unidas. Você vai achar ele no ID, como disse a Maruísa, que é a editora do livro Mãos Unidas, que é um livro preciosíssimo. Isso. E todos eles já são ali, olha, com 40, 50 anos de existência ou mais, né? Tem alguns que já estão também de Chico chegando já quase, já passaram de 80 anos, então já é tempo demais para a gente ter lido, né? Ô, Maruísa, antes que você adentre na leitura do texto aí, olha que o capítulo é o 17, a chave bendita, agora ele vai dar a chave para conquistar a humildade, Maruísa. A chave. Qual é a chave bendita? Nós também não temos tempo para ler o texto inteiro, por isso recomendamos a leitura. Ele começa falando, eu coloquei o primeiro parágrafo e o último. Ele começa falando: tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Então, quem não tem paciência não é humilde. Será que a receita é começar pela paciência, Maruísa? É tudo junto e misturado, né, Orson? Aqui é tudo junto e misturado, né? Tudo junto, porque não tem como dizer, agora eu vou ser só humilde, agora eu vou ser só paciente, agora eu vou ser só caridoso, agora eu vou ser só manso. Não, é tudo junto e misturado. Então, já sabemos, a chave bendita para quê? Para os intrincados problemas da nossa vida. E nesse texto, ele coloca uma relação de situações difíceis pelas quais todos passamos. Por isso que ele diz que a chave para a solução desses problemas é a humildade. E ele termina o texto dizendo assim: seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas, ou seja, na tua vida profissional, ou na grande esfera social que inclui o templo religioso a que nos afeiçoamos, em que se te decorre a existência, ou seja onde for, com quem for, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Usando a paciência, né? Meu Deus, Orson. À beira do ressentimento. Antes de ficar, estou quase ficando magoado. Estou quase pensando em responder o que aquele fulano me disse. Estou quase revoltado com a situação da minha vida, ou estou quase caindo no desânimo. Nunca, olha o advérbio, nunca te entregues à irritabilidade. Nós vamos chegar na bem-aventurança da mansidão. Tenta a humildade. Mas o que é então mesmo a humildade? É nos submetermos à vontade divina, reconhecermos a nossa pequenez diante do universo, mas reconhecer que o outro também é pequeno diante do universo, que ele também tem limitações que eu também tenho. Claro que não é fácil, né, Orson? Mas uma das grandes dificuldades que nós temos é que nós não confiamos que a humildade é a solução para todos os problemas da vida. E aí, Maruísa, você concluindo com esse raciocínio, fica a pensar aqui que o momento complexo e difícil da humanidade se deve à falta de humildade em todos nós. Exatamente. Olha, quando nós lemos os romances históricos de Emmanuel, que, aliás, não é para serem lidos, é para serem estudados, porque não é romance com água com açúcar, no final as pessoas não vivem felizes para sempre. A gente vê inúmeros exemplos de pessoas virtuosas que, por causa da humildade, conseguiram a solução para os seus problemas. É verdade. Eu quero sugerir ao telespectador que busque na internet, digite lá
capítulo 17, a chave bendita, mãos unidas para ler o texto na íntegra. Exato. Vale a pena. Se possível, adquira o livro Mãos Unidas, porque você tem um tesouro nas mãos. Maruísa, agora no próximo episódio, nós temos uma outra virtude. Na próxima, a gente vai falar sobre as aflições da vida. Bem-aventurados os aflitos. Certo? Muito bem. Então, nós queremos agradecer a você. Essa foi a parte 2, Exortação à Humildade, a Humildade. E você vai encontrar uma playlist no canal da Agenda Espírita Brasil para ter acesso a todos esses episódios que estão sendo exibidos semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 10 horas, quando os episódios ficam disponíveis. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua atenção e compartilhe os conteúdos que podem ser úteis para outras pessoas. Muito obrigado, Maruísa. Muito obrigada mais uma vez, Orson. Um grande abraço a você. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.